Estamos de volta com o nosso programa e hoje recebendo com muita alegria em nossos estúdios o pastor Joaquim Pereira. Pastor Joaquim Pereira, o senhor é pastor na Zona Leste. Fala para nós aí da sua comunidade, dá o seu endereço. É muito bom para o público que está acompanhando o nosso programa, fique sabendo aonde encontrar o pastor Joaquim, onde encontrar a igreja que o senhor está pastoreando atualmente. Eu sou fundador da Igreja Evangélica Semeadores de Cristo. Ela se localiza na rua Franklin Leal, 578, no Jardim Umuarama. É bem na divisa do Hilda Mandarino. É bem prático e fácil de achar. Então, nós estamos cultuando ali, por conta da pandemia, só aos domingos. E o nosso culto presencial começa às 19 horas. E é um prazer e uma honra muito grande receber todas as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Então, nós estamos ali. Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, na rua Franklin Leal, 578, Jardim Umuarama. É bem na divisa do Hilda Mandarino. Se atravessar a rua para o outro lado, para outra calçada, já estaremos no Hilda Mandarino. Pastor Joaquim, com a pandemia, as igrejas foram obrigadas a cancelar cultos presenciais. O senhor disse que o senhor está só aos domingos. A maioria também faz isso, né, na cidade. No Brasil, com certeza, e surgiu aí uma outra forma de pregar. O senhor mesmo está fazendo, já há algum tempo, uma live de corrente de oração, e eu vejo, acompanho, e sei que milhares de pessoas recebem a bênção de Deus. Conta rapidamente uma bênção aí, pastor Joaquim, que alguém lhe mandou aí do Brasil, por conta da live, por conta da corrente da oração que o senhor faz lá, todos os dias à meia-noite. Por favor. A gente tem vários testemunhos, vivos de milagres que Deus realizou na vida das pessoas, mas eu vou contar um deles na vida de uma senhora chamada Cleide. Essa senhora, ela sofreu 2 AVCs, estava internada na Santa Casa, no UTI, e a filha dela pediu que nós orássemos por ela, passou o nome e nós começamos a orar. Como o nosso irmão pastor Silva Neto disse, nós fazemos as lives de oração todas as meia-noites. É no Facebook Joaquim Pereira. E nós começamos a orar, interceder por essa senhora chamada Cleide. E o médico constatou morte cerebral. E chamou a filha dela, chamada Lohane, e diz, olha, assim que desligar o aparelho, ela deixa de existir. E essa Lohane ficou em desespero, e por conta dela conhecer uma amiga nossa, e através dessa amiga nos pediram oração, e nós começamos a orar na madrugada. A Bíblia diz que a fé remove montanha, que a oração tem poder e eficácia quando é feita pelos justos. Então nós começamos a interceder em favor dela, e ela ali naquele hospital, entubada, inconsciente, com morte cerebral decretada pelo médico. Quando foi um dia, ela abriu o olho, mas por pouco tempo fechou de novo. Já foi um bom sinal, e nós continuamos orando, continuamos intercedendo. Quando foi outro dia, ela abriu o olho e já não fechou mais. Aí o esposo dela, chamado Dionísio, esteve no hospital e começou a conversar com ela, e ela começou a responder por sinais. É lógico, não ia falar porque estava entubada, mas ela dava sinal com o olho, com a cabeça, e foi melhorando a cada dia, e hoje ela já se encontra na casa dela para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sempre digo, a última palavra vem de Deus. A medicina pode dizer, a medicina pode falar que não tem jeito, mas quando Deus opera, ninguém pode impedir. E ela hoje está curada para a glória e para a honra do nome santo de Jesus. Uma mulher que estava com a morte cerebral decretada, não tinha mais possibilidade de retornar à vida, e hoje está para testemunho da grandeza do poder de Deus e da oração. Então, vamos repetir aqui. A página do Facebook é Joaquim Pereira, horário meia-noite, todos os dias. Sim, é no Facebook Joaquim Pereira, todas as meia-noites, nós estamos lá. E eu convido você que está aí assistindo a esse programa
para participar com a gente. Tem muitos outros testemunhos que, se a gente for falar aqui, vai o horário do programa inteiro, porque são vários. Pessoas que estavam entubadas e voltaram à vida. É milagre atrás de milagre. É Deus operando. E a palavra de Deus diz, operando eu, quem impedirá? É a prova da fé mesmo, né, pastor? Já que essa senhora, já com morte cerebral decretada pela junta médica, voltar à vida e estar hoje em casa. O nome dela? Cleide. Dona Cleide, você vai me vendo aí, um abraço. Deus te abençoe abundantemente. Pastor Joaquim, estamos ainda na pandemia. O Brasil registra muitas mortes, registra também um grande número de brasileiros que já passaram pelos postos de vacinação, estão com a vacinação completa, mas 2021 foi um ano muito difícil para a sua família. Um filho e uma filha, vítimas da Covid-19, não resistiram e vieram a óbito. Como foi esse momento, pastor Joaquim, ano passado? Olha, eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Perder 2 filhos dentro de 34 dias, esperando por uma vaga na Santa Casa que não tinha, morreram praticamente dentro do pronto-socorro. E é difícil até falar disso, porque são percas irreparáveis. Pessoas que estavam com a vida cheia de saúde, não tinha enfermidade alguma, não tinha problema algum de saúde, nada, absolutamente nada. E dentro de 4 dias, ou melhor, 34 dias um do outro, eu perdi os meus 2 filhos. A minha filha Jane Márcia, cantora profissional, CDs gravados, e meu filho, o pastor Anderson, pregador da palavra de Deus, músico, tocava qualquer instrumento, arranjador de estúdio, ele que tocava no nosso estúdio, e além de cantor, fez uma falta muito grande na obra de Deus. Mas Deus tem seus projetos, seus planos, e a gente fica feliz porque sabe para onde eles foram. Eu estaria muito triste se eles não estivessem na presença do Senhor, se eles estivessem desviados, a dor talvez seria insuportável. Mas pelo fato da gente saber que eles eram fiéis, eram tementes, então a dor talvez ameniza um pouquinho. Pastor é Joaquim, difícil. Responde para mim, foi difícil recomeçar, né? Sem a presença da filha e do filho, porque eles tinham ministérios atuantes na igreja, e agora o senhor está com esse vazio, com essa falta. Não é fácil, não é verdade? Olha, não dá nem para imaginar. Assim, não é prejuízo para a obra, porque Deus sabe todas as coisas, né? E Deus recolheu, porque certamente precisava deles lá em cima. Mas foi uma falta muito difícil para a gente voltar ao convívio normal. O meu filho, como eu já disse, pastor, cantor, pregador, músico, arranjador de estúdio. Então ele fez muita falta, porque ele que instruiu os meninos para tocar os instrumentos, o conjunto da igreja, e hoje os meninos, sem a ajuda dele, não conseguem tocar, ainda que as mesmas músicas que eles ensaiaram, eles não conseguem tocar sem ele. Então hoje nós estamos à base de playback, porque não temos mais assim a banda, o conjunto musical que tocava ao vivo na igreja. É difícil. E, como eu disse, a minha filha Jane Márcia, cantora, tinha CDs gravados, cantava, louvava a Deus na igreja, ajudava na obra também. Então, está muito complicado. Mas Deus sabe todas as coisas. Obrigado, pastor Joaquim. É realmente uma perda. Nós também sentimos. Estivemos contigo ali naqueles dias, aqueles momentos, ainda que via telefone, porque a pandemia estava bastante complicada naquele tempo, né? Mas a soberana vontade de Deus também nós respeitamos e honramos a Deus. Pastor Joaquim, ainda sobre a família, sobre
os problemas que atingem a família. Quero abordar agora algo que o senhor, como pastor, atende esses casos aí com certeza. Quais elementos estranhos atingem a família que leva essa família a uma desestrutura, a uma queda? Infelizmente, vou colocar aqui vícios. Na próxima semana nós vamos ter aqui uma pessoa da Guarda Municipal da nossa cidade que vai falar sobre a Semana de Prevenção contra o Alcoolismo. O álcool, a bebida alcoólica, tem atingido as famílias, pastor Joaquim, e as drogas também, na sua opinião? Com certeza. O que mais pode separar a família, né, dividir, acabar casamento, houver contenda dentro dos lares, é o vício. É a bebida alcoólica, é as drogas que têm levado as pessoas à guia de sarjeta, levado as pessoas ao fundo do poço. E muitas pessoas ainda não perceberam isso. Quando se trata de cristão, quando se trata de evangélicos, o que mais tem feito as pessoas caírem a responsabilidade com Deus, não tem uma vida em santificação, uma vida em oração, uma vida em jejum, não sequer lembra de Deus, eles não se lembram de Deus, se lembra só quando está dentro da igreja, e quando sai da igreja, eles querem levar uma vida diferente, regada às coisas mundanas. Então, hoje a preocupação é muito grande em relação a isso. A gente atende muitos casais que estão com um problema sério no casamento, e a maior parte é isso aí. É falta de santidade, é falta de respeito um para com o outro, e isso atinge muito as famílias nos dias de hoje. Eu recebi aqui a psicóloga Eliana Vilela, e ela trabalhou no Centro de Referência da Mulher, que atende as questões da violência doméstica. Eu entendo que um homem, ele pode ser violento, mas a partir do momento que ele se utiliza do álcool, a violência sempre vai ser maior. Aí vai chegar diante da autoridade policial, eu estava bêbado, não estava na minha faculdade mental normal, eu bebi antes. Inclusive a bebida, não somente dentro de casa, como também no trânsito. Eu vou abordar brevemente aqui a questão do trânsito no nosso país, que mata mais de 60 mil pessoas por ano. E na maioria das vezes, a bebida está presente nos acidentes automobilísticos. Pastor Joaquim, às vezes a pessoa começa cedo. Um dia eu ouvi uma história macabra, que um pai colocava cerveja num copo e oferecia para o seu filhinho de 3 aninhos, para ele não ficar com vontade, queridinho tal. Isso vai para a corrente sanguínea. Aquela criança vai ser potencialmente um viciado na sua vida adulta, com certeza, porque aquilo já está sendo levado para a sua corrente sanguínea. Ele vai desejar beber aquele líquido que é alcoólico. Hoje, felizmente assim, em termos, né? Você entra no supermercado, bebida alcoólica só é vendida para maiores de 18 anos. E daí? Isso resolve, pastor Joaquim? Não resolve. Na estrada, resolve. A pessoa pode não beber ali na mesa do restaurante, mas pega a caixa de bebida, põe no carro, na caixa térmica, e vai bebendo na estrada e vai dirigindo. E ele perde o seu reflexo, perde o seu domínio, e muitos acidentes no país, geralmente nas estradas ou nas cidades também, por conta da bebida alcoólica. É lamentável, né? E por detrás de tudo isso está a família. Aquela pessoa faz parte de uma família. Quem morreu, quem praticou o acidente, que foi o autor daquele acidente. E o que é pior, né? Acidente de trânsito no Brasil não tem condenação. Até hoje nunca vi. Nunca vi condenações reais por conta de acidente automobilístico, infelizmente. Qual a sua opinião, pastor Joaquim? O senhor é motorista também? Olha,
as leis do Brasil, elas não são cumpridas. Como eu estava imaginando esses dias, a lei é só para as pessoas que não têm poder aquisitivo. Quando a pessoa tem dinheiro, ele passa por cima da lei. Os políticos passam por cima da lei. A lei no Brasil é simplesmente para dizer que existe, mas elas não são respeitadas. Eu cito exemplos aqui. Você vai num banco, numa lotérica, no supermercado, tem lá o caixa preferencial. Eles colocam uma pessoa para atender os idosos e 20, 10, 12 para atender o público normal. Uma fila de 50 pessoas no setor normal, acaba saindo primeiro todos, atrás, que na fila do idoso só tem 2 ou 3 pessoas. É um absurdo isso aí. Estacionamento, não só aqui na nossa cidade, mas em todo lugar do Brasil, tem uma vaga para idoso e 500 vagas para as pessoas normais. Então, não se respeita a lei no Brasil. Então, por conta disso, as pessoas sabem que não vai acontecer nada. Ah, não, eu posso beber, que se acontecer alguma coisa, não dá cadeia mesmo, eu entro hoje e saio amanhã. Se ele tem poder econômico, o pastor Joaquim, ele paga uma fiança alta ali e vai responder em liberdade e depois, de repente, até absolvido. Eu acho que às vezes nem responde em liberdade, só porque tem nome, tem fama, tem dinheiro, as pessoas já são livres de qualquer condenação. E hoje a gente tem visto isso muito, e as pessoas praticam porque sabem que a lei do Brasil não resolve nada mesmo, não faz nada mesmo. Onde se viu uma pessoa matar a outra no trânsito, tira a vida de um monte de pessoas na família porque estava alcoolizado, e a justiça não faz nada. Prende hoje, ele não é nem obrigado a fazer teste de bafômetro, faz se quiser. Então, é uma lei que é absurda, que se nós tivéssemos uma lei rigorosa, com certeza as coisas mudariam. Verdade. Pastor Joaquim, ainda com relação à família, o que o senhor diria para as pessoas que estão chegando na sua idade e os filhos não têm aquele tempo para cuidar dos seus pais e é fácil levá-los a um asilo, a uma casa de idosos e pagar ali mensalmente aquele salário e deixar os pais lá? O que o senhor acha dessa situação que ocorre muito frequentemente? Eu acho que isso aí é apenas os filhos buscando por comodidade. É um absurdo isso aí, porque o pai passa a vida inteira cuidando do filho, fazendo o impossível e o possível para dar o de melhor. Pratica as coisas com muito afinco para que vê os filhos formados, ver os filhos estudados. E quando chega no momento que o pai precisa do filho, o filho não corresponde. É aquela música, né, do coro de boi, que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam o pai. Muito bem, vamos para um breve intervalo, voltaremos em seguida com o nosso programa e hoje recebendo pastor Joaquim Pereira de Araçatuba. Até já.